Olha, o Brasil, infelizmente, somou mais 656 mortes provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Registrou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O dado é considerado alto, gente, para um domingo, dia da semana em que os números costumam ser menores por causa das subnotificações. Desta forma, o país, em meio ao pior momento da pandemia, chega ao montante de 312.206 óbitos. E agora, aqui no Morning Show, a gente recebe o epidemiologista Pedro Halal e também o infectologista Edmilson Migovski para um debate sobre o atual momento da pandemia aqui no país. Deixa eu cumprimentá-los. Bom dia, Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia, Edmilson, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Prazer falar com vocês também. Maravilha. Olha, para explicar um pouquinho para vocês o funcionamento aqui do nosso, não diria debate, né? Diria da nossa conversa, né, meu caro Vinícius Moura? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou pedir para vocês serem bem objetivos, e aí, em seguida os nossos comentaristas vão perguntar individualmente para cada um de vocês, e o que não for perguntado, comenta na resposta do outro, para ver se concorda ou se discorda com o que ele disse. Nós temos um objetivo muito claro aqui, meu querido Edmilson e Pedro. Aqui nós não queremos nenhum tipo de guerra, de batalha. Aqui nós não queremos... Isso daqui não é o campo de... não é um ringue, de ringue aqui. Pelo contrário, aqui nós simplesmente queremos fazer com que o debate público tenha a possibilidade de ouvir opiniões divergentes, sentar à mesma mesa e, com isso, a gente fazer com que a opinião pública possa cada vez mais ter mais informações. Esse é o objetivo. Sejam muito bem-vindos e a gente agradece muito a participação de cada um de vocês aqui no Morning. Eu queria começar fazendo a minha pergunta e pedindo a objetividade total de vocês na resposta. Eu quero saber o seguinte, é uma dúvida que eu acho que não é minha, mas é uma dúvida de muitos dos que nos ouvem agora no rádio e também muitos dos que nos assistem nas nossas plataformas digitais. Tratamento precoce tem efetividade no combate à Covid-19? Pedro, você começa. Olha, na verdade, eu preciso começar dizendo que eu não sou médico, eu sou professor de educação física de formação e fiz mestrado e doutorado em epidemiologia. Desde o começo da pandemia, o tema principal sobre o qual eu não tenho me manifestado é sobre tratamento precoce. Tenho deixado esse assunto para opinião dos médicos e das sociedades científicas nacionais e internacionais. A coletânea das posições das sociedades científicas nacionais e internacionais é contrária não ao tratamento precoce, óbvio que intervir cedo nas doenças é sempre bem-vindo, mas ao uso específico de 2 medicamentos que têm sido muito disseminados no Brasil, ivermectina e cloroquina. Não é que seja contrária, não está entre os tratamentos recomendados, mas essa é uma pergunta que certamente a opinião do Edmilson é mais importante do que a minha pela formação dele em medicina e infectologia. Vai lá, Edmilson. Olha, eu sou totalmente favorável à medicação precoce. As pessoas estão confundindo o precoce com o imediato, né? Aliás, o precoce com o preventivo. A minha abordagem sempre é medicar tão logo a pessoa adoeça. E a minha experiência, né, tem mostrado a efetividade dessa ferramenta. Em Volta Redonda, nós fizemos isso na saúde pública, tivemos um sucesso absoluto na redução dos casos graves e das internações e mortes. Lá em Volta Redonda, nós tratamos 604 pacientes com nitazoxanida, sempre com acompanhamento médico, que é o anito, nome comercial, né? Não é ivermectina, não foi hidroxicloroquina, embora até ache que esses medicamentos também têm o seu lugar e já tem algumas trabalhos mostrando a sua eficácia. O problema é que as pessoas iniciam a medicação tardiamente, depois querem colher os frutos favoráveis dessa medicação, ou fazem preventivamente, antes da pessoa adoecer, e acaba colhendo os eventos adversos. Então, a minha conduta, a minha orientação é intervir imediatamente, tão logo a pessoa tem sinais e sintomas sugestivos da Covid, e na minha conduta a gente assume a nitazoxanida como sendo o medicamento mais apropriado por conta da segurança e da sua eficácia. Então, eu sou favorável. E tem para mim, se nós estivéssemos fazendo a medicação desde o início, nas pessoas que adoeceram, o número de mortes no Brasil, e aí é um chute, é uma percepção, não é uma certeza, certamente estaria em menos do que 5% do que nós estamos vivendo hoje.
300 mil mortes, que é uma coisa absurda. Perfeito. Tudo bem, seria 5%, seria 15 mil. É muito, mas aí é bem menos do que 300 mil. Ok, Vini. Doutor Edmilson, queria prosseguir com o senhor. Tem uma discussão importante já acontecendo, infelizmente acontecendo, porque algumas regiões do país já entraram nesse colapso da saúde, e aí os médicos, os enfermeiros já estão tendo que optar ali por quem que vai para o leito, quem não vai para o leito. E a deputada federal Janaína Pascoal até fez um tweet esse final de semana, estadual, perdão, fez um tweet esse final de semana que polemizou um pouco, que ela dizia o seguinte, né? Eu me preocupo com todas as vidas, mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais. Aliás, penso que já estamos no momento de estabelecer claramente regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis, leitos, respiradores, etc. É pesado, mas é necessário. Então, queria saber na opinião do senhor, que é da área, como seriam essas regras, quais seriam os critérios na hora da gente fazer essa escolha e também na questão da vacinação, dos grupos prioritários que têm sido escolhidos, né, os idosos, os profissionais de saúde. Qual que é a opinião do senhor também com relação a isso? Isso que você comentou, né, da escolha de Sofia é pesado, né? Não é uma decisão fácil, mas também não é uma decisão, não é um problema atual. Todos os médicos que trabalham em terapia intensiva passaram toda a vida decidindo quem teria a maior viabilidade de sair vivo, sem sequelas, e já se pondera isso desde que o mundo é mundo, desde que existe terapia intensiva. E, infelizmente, essa questão da escassez de leitos de UTI não é uma coisa que se acentuou na Covid-19, mas é algo antigo. Nunca se teve vagas sobrando em terapia intensiva, no setor público principalmente. Então, quando você fala dessa questão da escolha de Sofia, é algo que, infelizmente, os médicos um pouco mais rodados, em algum momento da vida deles, fizeram essa escolha antes mesmo da Covid chegar. Em relação à vacina, existem outras vacinas. Veja bem, eu defendo, sim, a Coronavac, defendo, sim, a AstraZeneca, sem nenhum problema. Eu já tomei a minha dose das minhas vacinas por ser médico e acho que existem outras ferramentas que podem minimizar esse agravo entre jovens. Tem trabalhos demonstrando, inclusive, que a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, uma vacina disponível na rede pública, produzida pela Fiocruz, tem uma proteção para os casos graves muito parecido com o que se observou com a Coronavac, a vacina específica. Então, eu acho que a gente tem que começar a lançar mão de algumas alternativas. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa sempre e querer, fazendo a mesma coisa sempre, resultados diferentes. Então, a gente tem que fazer a intervenção de medicar o jovem também precocemente e, provavelmente, o desfecho vai ser não agravo e não terapia intensiva para esses jovens também. Agora, não dá você sempre fazer a mesma coisa e querer alguma coisa diferente. Então, eu acho que poderia, inclusive, nesse momento, ampliar a vacinação da tríplice viral, que tem uma proteção também para a Covid, e tentar medicar precocemente. Essas duas iniciativas certamente vão fazer com que os leitos de UTI comecem a ficar um pouco mais tranquilos. Então, quem é mais idoso tomou a vacina de coronavírus, ok, ótimo. E quem não é idoso, que não chegou a vez ainda, toma tríplice viral. Não vai fazer mal nenhum e pode realmente, pelos trabalhos apresentados, conferir algum tipo de proteção também para a Covid-19. Doutor Pedro, o senhor discorda de algum ponto que o doutor Edmilson coloca? Estamos sem som. Aí. Não, eu queria complementar sobre a questão da priorização das vacinas. Um dos motivos da pergunta, eu imagino, seja essas novas ideias de que, ao invés de ter começado a vacinação pelos idosos, deveria ter começado pelos adultos em idade produtiva, que circulam mais. Que foi um exemplo que Singapura, um mês e meio atrás, manifestou que faria. Na verdade, eu não concordo com essa estratégia. Eu acho que a posição que foi adotada pelo Brasil e pela grande maioria dos países é a mais correta. Começar vacinando por profissional de saúde e depois em nível decrescente de idade. Por que eu defendo isso? Eu acho que, como pesquisador, a gente tem que defender e tem que explicar por que defende. Existe lógica nessa ideia que Singapura falou. Olha, vamos vacinar os mais jovens que estão circulando mais, porque eles vão, com eles vacinados, a circulação do vírus vai reduzir. Mas os testes de fase 3 que foram publicados para todas as vacinas, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, eles não foram sob nível de transmissão, eles foram sob gravidade da doença no nível individual. É isso que a fase 3 faz. E já que os ensaios de fase 3 diziam
que as vacinas conseguiam reduzir muito a chance, especialmente de casos graves, eu acho que está correta a postura brasileira de começar a vacinar de forma decrescente por idade, ao invés de vacinar de forma crescente por idade. Então, só estou complementando a resposta do Dr. Edmilson. Perfeito. Nesse aspecto específico da vacinação, eu acho que está correta a abordagem que a gente fez de começar com os grupos de maior risco. Adriles. Pedro, muito bom dia. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente entrou numa espécie de consenso de que o lockdown exercido no Brasil desde o ano passado, ou seja, o isolamento social, é uma medida profilática utópica. A gente vê periferias abertas, transportes públicos apinhados de gente, e a gente sempre vê algum tipo de resultado assim, os números caem em alguma medida, e aí isso é atribuído pretensamente ao lockdown. Ou seja, a gente percebe, por exemplo, sobretudo nessas novas cepas, que existe, parece que um regramento de um surto, de um pico, como no caso do Amazonas, que não fez um lockdown rigoroso, e esses números caíram. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso de um lockdown que não resolve, porque não é feito de maneira a contento, sendo que as autoridades insistem num problema, numa medida ineficaz, venenosa, que piora a situação da produtividade das pessoas, piora a situação do emprego, do trabalho, aumenta a miséria e não resolve, e que é insistentemente perseguido pelas autoridades e a população fica com medo e, eventualmente, não resolve nada. Como é que a gente sai dessa equação, doutor? Olha, primeiro que a conversa nossa da semana passada acabou me motivando. O texto que eu escrevo amanhã, numa coluna semanal que eu tenho num veículo de comunicação, aborda esse assunto. Eu acho que qual foi o consenso que a gente chegou? Esses lockdowns que o Brasil está fazendo, que nem lockdowns são, vamos falar a verdade, essas restrições que são longas e muito leves, não funcionam. E elas estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil. Lockdown de verdade é o que Araraquara fez agora. E o resultado está aí. Não tem como a gente discordar do resultado, mesmo ainda podendo ter flutuação amostral, etc. Mas é evidente que Araraquara conseguiu reduzir a circulação do vírus muito, chegando a números próximos de zero. Então, o que nós, pesquisadores, defendemos desde sempre são períodos curtos de lockdown, extremamente rigorosos. E o que tem sido feito no Brasil são períodos longos de lockdown, extremamente flexíveis. É por isso que não tem dado certo. E aí, Adriles, o problema é, a discussão não pode ser se lockdown é bom ou é ruim. Porque lockdown não é bom ou ruim. Lockdown é necessário em algumas situações de forma intensa. O que a gente tem feito aqui, que é esse lockdown meia-boca, realmente não funciona, e nós, pesquisadores, sempre temos, ou alguns de nós, pelo menos, sempre temos manifestado isso, que essas medidas abre e fecha meia-boca estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil. Perfeito. Pedro, doutor Edmilson, essa pergunta que o Adriles fez sobre lockdown, eu queria que o senhor comentasse, mas eu queria que o senhor também pudesse comentar a fala do doutor Pedro em relação ao resultado inquestionável do lockdown em Araraquara. Você concorda com isso? Eu concordo com essa questão do lockdown. Eu acho que o lockdown, até teve um artigo escrito pelo Bruno Campelo, que é o professor da Federal de Pernambuco, e eu tive acesso a essa informação, que ele conclui que o lockdown brasileiro ele é deletério. O lockdown brasileiro favorece a transmissão do vírus. O lockdown brasileiro faz com que aumente o risco de cepas diferentes das cepas originais, inclusive com possibilidade potencial dessas cepas não serem protegidas com as vacinas existentes. Então, assim, a transmissão no âmbito da casa se dá de uma forma até mais eficiente do que na rua. Eu tenho essa experiência com algumas empresas que eu dou consultoria, que mostra que as pessoas que estão em home office adoecendo com maior frequência que as pessoas que estão trabalhando. Então, assim, acho que essa questão de Araraquara pode ter sido uma coincidência ou não, a gente não sabe, mas carece de uma avaliação mais aprofundada, como o próprio Pedro comenta, mas tem outras coisas que a gente acaba não contabilizando quando faz um lockdown. A gente só fica de olho na Covid-19 como se a Covid-19 fosse a única mazela, sem considerar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a obesidade, a hipertensão, uma falta de atividade física. E ele é professor de educação física, deve dar muita importância para isso, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, assim, a gente acaba
Mas mesmo nesse trabalho do Bruno Campeiro, ele só analisando a questão da Covid-19 mostra que o lockdown ele é deletério. Então, não existe um consenso acerca disso, mas eu acho que o lockdown só seria uma medida interessante, incluindo aí Araraquara, se Araraquara tivesse não só falado do primeiro pilar de contingenciamento, que é a questão da máscara, álcool 70, vacina e distanciamento, e aí o lockdown como uma medida radical é o primeiro pilar. O segundo pilar é orientar a população quanto aos sinais e sintomas precoces da Covid-19, e o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Então, o lockdown, no meu entendimento, deveria ter uma data para começar, uma data para terminar. E qual seria o tempo? O tempo que eu orientei a população e que eu preparei os serviços públicos de saúde para atender por telefone que fosse, né, por telemedicina que fosse, e medicar, entregando medicamento para essas pessoas. Isso sim é a medida que vai fazer com que o vírus ainda continue circulando, isso vai acontecer, mas com menor gravidade. Só para dar um exemplo rápido de Volta Redonda. Volta Redonda, nós estimulamos a população a buscar o atendimento precoce. E de um dia para o outro, aumentou em 70% as notificações e de uma semana para outra, diminuiu em 70% as internações, ou seja, informação, tratamento precoce e redução das internações. E nesse exato momento, promovendo um debate aqui entre um epidemiologista e um infectologista sobre todos os principais pontos aí que as pessoas têm dúvida em relação à Covid-19. Joel Pinheiro da Fonseca, você é o próximo. Bom, em primeiro lugar, bom dia para os dois debatedores. Minha pergunta vai para o doutor Edmilson. O senhor defende o uso do Anita, né, como um remédio aí nos primeiros momentos da doença que ajudaria muito a combater aí os sintomas e a reduzir drasticamente a mortalidade. No entanto, doutor, o próprio governo federal, que num primeiro momento, eu lembro até do ministro Marcos Pontes defendendo o Anita, mas num segundo momento, agora no início do ano, em janeiro, o Ministério da Saúde, em 11 de janeiro, publicou um comunicado dizendo a nitazoxanida, que é justamente o remédio, não consta nas orientações deste Ministério da Saúde para o tratamento da Covid. Se a Anita fosse tão eficaz assim, por que até o governo federal, que está louco, buscando tratamentos precoces, acabou não tirando o corpo fora desse tratamento? Eu não sei qual é o motivo, mas o que não falta são evidências clínicas e científicas. Já tem 2 trabalhos brasileiros conduzidos com nitazoxanida, inclusive um feito pelo pessoal de São Paulo, pelo Sérgio Zimmermann e o grupo dele. E aí falaram, nesse trabalho, pegou metade das pessoas com quadro pulmonar moderado a grave, ou seja, já não era nenhuma fase precoce, e fez tudo que tinha que fazer mais nitazoxanida, e outro grupo fez tudo que tinha que fazer mais placebo. A diferença foi placebo ou a medicação. E aí qual foi o resultado? No grupo que tomou nitazoxanida, 2 óbitos. No grupo que tomou o placebo, 6 óbitos. Mas não teve uma diferença estatística, né? Não teve significado estatístico. Por outro lado, o grupo que tomou o medicamento, nitazoxanida, teve em média 6 dias de internação e o grupo que tomou placebo, 14 dias de internação. E no grupo que tomou o placebo, relatando mais eventos adversos que no grupo que tomou a medicação, porque o mal-estar que a doença provoca acabou sendo confundido com um eventual evento adverso. E tem um outro trabalho da Patrícia Rocco, que mostra também uma redução da carga viral. Então, eu acho que faltou, infelizmente, peito de quem está na liderança para bancar uma medicação que é segura, eficaz e muito, muito, muito barata, porque não tem patente mais. A medicação que, se uma prefeitura for adquirir isso, tem 7, 8 ou 9 empresas que fabricam esse produto no Brasil, está saindo hoje o tratamento completo por R$30, R$36. E uma diária de UTI custa R$1.800 a R$2.000, sem contabilizar dor, sofrimento, sequelas e possibilidade de morte. Perfeito. Eu tenho essa experiência de Volta Redonda, uma experiência clínica, e tenho também orientado outros colegas. E eu já totalizo mais de 3.000 pacientes tratados de uma forma precoce, com 0 falência respiratória, 0 óbito. Você não considerar isso é desprezar aquele ditado que diz: contra fatos e dados não tem argumento. Talvez por ser uma medicação barata e sem o glamour de uma medicação cara e com patente, ela fica sendo colocada de lado. Inclusive, tem na bula do medicamento que tem ação antiviral para rotavírus, norovírus, e tem pesquisas que eu conduzi, já trabalho com essa molécula há mais de 10 anos, mostrando, inclusive, que ela tem ação antiviral contra outros vírus. Qual é a vantagem dessa informação? É que quando você olha para o paciente e diz, olha,
para mim isso é um quadro de virose, e eu acho que é Covid-19, e eu errei, não foi Covid-19, foi um outro vírus qualquer, como, por exemplo, Zika vírus, chikungunya, dengue. Essa medicação, comprovadamente, em avaliações in vitro, em laboratório, ou mesmo avaliações in vivo, mostra que essa medicação tem ação antiviral contra vários outros vírus. Perfeito, e não doutor. lançar a mão dela, eu acho que é um desperdício, Perfeito, infelizmente. Vini. Não, antes do professor Pedro comentar, além disso que o doutor está comentando, professor, eu queria que até porque é mais a sua área também, como você falou, e a política de testes também, né? O Brasil falhou muito nessa política de monitoramento do vírus também, que a gente poderia ter alcançado resultados melhores nesse sentido? Essa pergunta para mim? Não, para o Pedro. Para mim. Pro Pedro. Ah, tá. Primeiro, sobre medicamento, eu vou manter aí a minha posição, né? Eu não, pela minha formação, eu prefiro ficar com o posicionamento dos órgãos internacionais, das sociedades científicas e dos médicos, como o doutor Edmilson. Então, não vou entrar no mérito do medicamento em específico, até porque eu não tenho conhecimento detalhado sobre o efeito viral dele. Mas sobre a questão da testagem, eu acho que, na verdade, são nossos dois principais erros na pandemia. É a baixa testagem e o não rastreamento de contatos. Eu digo isso faz mais de um ano, né? A gente não testa para contar caso. Em epidemiologia de doença infecciosa, a gente testa para identificar logo os casos, isolar e evitar que eles transmitam a doença. E por isso que a gente deveria fazer também rastreamento de contato. Eu, quando tive Covid em dezembro, ninguém me perguntou com quem que eu tive contato próximo nos últimos 7 dias. Isso é o beabá da vigilância epidemiológica. A gente deveria ter a vigilância procurando os infectados, perguntando com quem que eles tiveram contato nos últimos dias, indo atrás ativamente dessas pessoas, isolando e testando. Então, quando a gente cita o exemplo da Austrália e da Nova Zelândia, não é porque a gente está com ciúmes dos outros países. Na Austrália, teve um estado esses dias que teve um caso. E para evitar a disseminação, eles testaram 30 mil pessoas ao redor desse caso para evitar que o vírus disseminasse. Então, testagem em larga escala e rastreamento de contato é o beabá da epidemiologia das doenças infecciosas e, infelizmente, nós não fizemos isso no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, praticamente em todo o Brasil. Paulinha. Queria trazer aqui a colocação do Gederson Eugênio, que é nosso ouvinte. Ele escreveu aqui para a nossa hashtag Debate Covid. E ele colocou o seguinte, pergunte aos especialistas se a imunidade de rebanho é uma falácia ou é cientificamente provado. Começa você, doutor Edmilson. Realmente, né, a gente tinha uma expectativa diferente do que se observou, né? Seria a própria região de Manaus, que já tinha sofrido com a Covid-19 de uma forma muito ampla lá, a estimativa de que pelo menos 70%, 75% das pessoas de Manaus já tinham tido a doença. E aí você vê com uma nova cepa, que essa nova cepa deu uma rasteira, deu uma volta na imunidade de rebanho pelo vírus original. Então, realmente, a gente está aprendendo muito com a questão da Covid-19 e eu acho que aquela expectativa de imunidade de rebanho, ela não está se mostrando tão eficiente como a gente vê para outras doenças infecciosas, como é o caso do sarampo, da cachumba, da rubéola. Então, assim, a gente está ainda aprendendo muito com essa questão da imunidade de rebanho. O que se sabe quanto maior for a cobertura vacinal, menor a chance da cepa circular, e quanto menos essa cepa circula, menor é a possibilidade de você ter cepas mutantes, porque o que faz com que a cepa se modifique é a intensidade que ela se replica, né? Então, a gente tem essa possibilidade, quer dizer, quanto melhor a cobertura vacinal, menor a chance de cepas mutantes. Perfeito. Portanto, a imunidade de rebanho é algo desejável, mas pode, infelizmente, não ser suficiente. Doutor Pedro, sobre imunidade de rebanho. Olha, a imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um conceito muito conhecido na epidemiologia e ela normalmente, a gente arredonda em 70% para a população entender, ela normalmente é atingida ao redor de 70%. O que é isso? Quando 70% da população já tem anticorpos contra um vírus, seja por vacina, seja por infecção natural, o vírus não consegue mais circular, é como se fosse um protetor de proteção
um cobertor de proteção, desculpe, que acaba protegendo a coletividade, e não um indivíduo de cada vez. No caso da Covid-19, a imunidade de rebanho, ela sempre, eu como epidemiologista, sempre manifestei que a única possibilidade dela chegar seria com vacina. Por quê? Porque mesmo nos locais muito afetados, lá no começo da pandemia, pela primeira onda praticamente completa, como na Espanha, a gente tinha 5% da população infectada, depois aumentou para 7%. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está monitorando desde março do ano passado e tem 10% da população que já teve contato com o vírus. Então, assim, a imunidade coletiva só vai surgir no Brasil, via de regra. Manaus é um caso à parte, o Edmilson falou muito bem, a gente pode falar sobre Manaus, mas via de regra, a imunidade coletiva só vai chegar para a Covid-19 por meio da vacinação. O caso de Manaus é muito atípico. Quando a gente começou a fazer pesquisa lá em Manaus, em maio do ano passado, de cada 4 pessoas que a gente testava, uma dava positivo. No resto do Brasil, eu precisava testar 100 para ter um positivo. Então, assim, Manaus, a epidemia bombou muito rápido e caiu rápido naquela primeira onda. Muito parecido com Nova York, até com a Itália, com a Espanha. E aí, quando veio a segunda onda em Manaus, e aí nós temos que admitir, a segunda onda veio e já seria forte, naturalmente, como foi nos outros lugares, e veio junto a P1, que é mais infecciosa. Então, o caso de Manaus, infelizmente, foi uma tempestade perfeita. Juntou a segunda onda chegando, a nova variante, e infelizmente causou aquele estrago daquela magnitude. Perfeito, na doutor. Capital aí, Adriles. Olha, 2 questões que eu acho que são fundamentais. A gente estava pela promessa da possibilidade de imunidade de rebanho, com casos caindo em setembro, outubro, no final do ano, né? Aí surgiu essa famigerada segunda onda com as novas cepas. A pergunta que eu faço para ambos: qual a possibilidade de novas cepas surgirem, serem mais agressivas, mais infecciosas e mais letais? E, sobretudo, a possibilidade dessas novas cepas superarem a possibilidade de imunização pela vacinação. E uma pergunta específica para o doutor Edmilson. Muito fala-se em tratamento precoce. Há possibilidade de uma unificação de um tratamento profilático que seja universalizado para as pessoas? Porque cada médico fala uma coisa completamente diferente e a população fica totalmente perdida. É a pergunta que eu endereço a ambos. Vai lá, Edmilson. Em relação às cepas, em geral, esses vírus novos, né, o coronavírus, esse SARS-CoV-2 é um vírus novo para a gente, e a tendência, se você for pegar a série histórica, ele se modificando, ganhando mais capacidade de infectar e menos capacidade de matar. Só que a gente não está vendo isso com esse novo coronavírus. Ele vem ganhando maior possibilidade de transmissão e igual morbidade, igual gravidade, igual virulência. Inclusive, nesse artigo do Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco, ele aponta o lockdown que está sendo feito como uma das formas, infelizmente, de dar surgimento a cepas mais transmissíveis e que possam, inclusive, fugir dos imunizantes atualmente disponíveis. Então, essa possibilidade que você aventou existe e eu falo isso com bastante preocupação. Em relação à medicação, de novo, você tem muito cuidado em relação à questão do preventivo e do precoce. A minha defesa é para a medicação precoce, ou seja, depois que a pessoa iniciou os sinais e sintomas, eu entrar com a medicação. E eu acho, assim, pelo que a gente tem observado, lido, e o relato de vários profissionais, vários médicos, é que existe uma gama grande de moléculas que tem sim uma ação antiviral. A minha aposta em relação à nitazoxanida, pelos 2 trabalhos do cego prospectivo randomizados, placebo-controlados, que já foram divulgados com a população brasileira, e também pela minha experiência clínica, que não é um N pequeno, né? Só em Volta Redonda, 604 pacientes. Eu acho que se a gente colocar um assunto como esse aqui, também debater a medicação imediata ou medicação precoce, que a gente tem argumentos científicos e argumentos clínicos para suportar, para apoiar a nitazoxanida como sendo uma grande opção em termos de tratamento precoce, quer pela segurança da molécula, quer pela eficácia que ela vem mostrando nos pacientes com a Covid-19. Pedro, para a gente fechar. Vou abordar 3 coisas rapidamente. Primeiro, aquela baixa que a gente observou agosto, setembro, até chegar à eleição, aquela baixa não era imunidade coletiva, não era imunidade de rebanho.
era o fim da primeira onda e a preparação para a segunda onda. Isso foi observado em todos os outros lugares do mundo. Então, era uma interpretação equivocada naquela época chamar aquilo de imunidade de rebanho. Por isso que, quando chegou a segunda onda, não surpreendeu a nós, epidemiologistas. A segunda coisa sobre tratamento... Doutor, só um segundo. Toda epidemia tem uma primeira onda que arrefece os casos, depois surge uma segunda onda. Como é que se explica isso? Rapidinho, por favor. Depende se vai atingir a imunidade coletiva ou não. Mas quando a epidemia surge, não tem vacina ainda, tem essa tendência de uma subida. Normalmente, na maioria das epidemias, tem até um prazo aí de normalmente ao redor de 13 semanas. A curva faz esse ciclo e desce. E depois volta? Depois de um tempo, 4 meses mais ou menos, chega uma segunda curva. Às vezes a segunda curva é mais longa e pega mais gente do que a primeira. Mas vamos entrar na coisa do tratamento só rapidamente. O que eu vejo como problema, e eu vejo com olhar externo sobre tratamento, é a falta de um protocolo nacional. Claro que respeitada a decisão médica da prescrição individualizada, mas falta um protocolo nacional de manejo dos casos. Quando é que intuba, não intuba, a saturação está quanto? Entra com corticoide em qual momento? Anticoagulante, antiviral, antibiótico? A sensação que eu tenho é que precisaria ter um protocolo, eu acho que foi essa a intenção da pergunta, que desse uma transparência. Olha, a posição do Ministério da Saúde é essa, claro que, no caso a caso, o médico tem capacidade de adaptar. E a última coisa que eu queria falar sobre as variantes, assim. O doutor Edmilson falou muito bem, não é surpresa para ninguém que um vírus novo faça variantes. É comum que isso aconteça. O problema é a história do ovo ou da galinha. Eu tenho falado isso algumas vezes. Ao mesmo tempo que as variantes são mais transmissíveis, infelizmente elas também estão sendo mais graves, como o Edmilson falou muito bem. Mas ao mesmo tempo que é normal que elas sejam mais transmissíveis, tem um segundo problema. Quanto mais estiver circulando o vírus, mais chance de criar novas variantes. A gente não vai ouvir falar da variante da Nova Zelândia, nem da variante da Coreia do Sul, porque está circulando pouco o vírus lá. Então, assim, o motivo pelo qual a gente está tão preocupado não é discussão política, é porque a gente tem uma fábrica de variantes aberta aqui. E doutor, se a gente mas não aí o senhor está descrevendo um cenário caótico. A gente vai ter que ficar em lockdown o resto da vida para não circular vírus. Aí é complicadíssimo. Não, ao contrário. A minha defesa é lockdown curto, intenso, de curta duração, e não esse lockdown prolongado que está destruindo a economia e a saúde pública. Perfeito, eu acho doutor. que esse é o ponto aonde tem que ficar marcada a diferença. Não é lockdown para o resto da vida, ao contrário, lockdown não é para ser uma coisa longa. É um lockdown curto, cirúrgico, para reduzir a circulação do vírus, reduzir a chance de novas variantes e aí a gente começar a olhar para frente, como vários outros países já estão olhando. Olha, nós conversamos aqui com 2 profissionais de saúde que entendem do que estão dizendo, que estudaram para isso, e a gente agradece bastante a participação deles aqui no Morning Show, o epidemiologista Pedro Halal e o infectologista Edmilson Migovski. Edmilson, obrigado, um abração para você. Um abraço, tchau, obrigado pela participação. Pedro, valeu, viu? Até a próxima. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Muito bem, tá aí, gente. Visões aí distintas, diferentes, mas a gente procurando encontrar um consenso. Excelente. Que é difícil nessa hora, mas a gente vai conseguir.